Eu achei uma coletiva muito direto, né? Muito direto, o Leonardo Jardim nas suas palavras, e eu acho que deixou ali algumas coisas nas entrelinhas, né? Sobre, principalmente, zagueiro, ele confirmou aquela informação que a gente já vinha trazendo, né? Vai buscar zagueiro aí no mercado, ele que estava aí tá acompanhado, né? Do Hugo Cajuda, do Paulo Pitombeira, que é o agente que foi o intermediário. O Hugo Cajuda é o empresário dele, estava até conversando ali um pouco com o empresário do Leonardo Jardim, e ele falando, agora a gente entende um pouco mais, né? Claro, além de todo o projeto que foi apresentado pelo Cruzeiro e convenceu o Leonardo Jardim, mas ele já tinha uma decisão tomada, né? E isso fez com que ele saísse lá, independentemente de avançar ou não, né? Ele estava para sair no final de janeiro, aí apareceu o Cruzeiro, ele só deu mais um tempinho ali pro Al-Ain até o clube buscar o substituto e ele vindo aqui. Mas o Cajuda estava me falando do susto familiar, né? A esposa do Leonardo Jardim ficou um tempo aí internada e era uma situação complicada, mas graças a Deus deu tudo certo. E isso também foi determinante para deixar lá os Emirados Árabes e para vir aqui pro Brasil. Ele que já conhece, né? Ele falou lá no material da TV Cruzeiro que já veio ao Brasil em algumas oportunidades, 20 vezes, se não me engano, ele usou isso, inclusive lua de mel em Jericoacoara. Então, ele gosta do Brasil, né? Para vir 20 vezes, né? Se não gostasse, ele não viria esse tanto de vez. E agora, aqui em Belo Horizonte, para, quem sabe aí, começar uma nova trajetória. E eu volto a afirmar o que eu falei aqui esses dias, Caramujo. Eu acho que é hora, e a gente também aqui, ter essa conscientização, né, eu até brinquei, Leonardo Jardim TV, mas é que o Cruzeiro traz um técnico de nível que há muito tempo não tinha, né? Então, que o trabalho possa fluir da melhor forma possível. Claro que os resultados é que vão dar sequência para qualquer trabalho, mas essa aí eu espero que ele seja muito respaldado internamente para a gente sair desse ciclo, velho. Esse ciclo que o Cruzeiro está de um técnico a cada 3, 4 meses, isso tem me incomodado bastante. Não tem nenhum projeto vitorioso que fica com o técnico aí rodando de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Então, vamos seguir repercutindo aí, mas eu vou torcer muito para que Leonardo Jardim, um técnico aí de muito conhecimento, de sucesso aí onde passou, que ele possa ter uma longa trajetória aqui no futebol brasileiro e na Toca da Raposa 2, viu, Caramujo? Ah, com certeza, até porque treinador longevo é treinador que consegue resultado, né? Ainda mais aqui no Brasil, se não estiver entregando vitórias, brigando pelos títulos, nenhum treinador fica muito tempo. Mas voltando lá na questão da pergunta, uma coisa que eu gostaria de ter perguntado é, pô, Leonardo Jardim, você foi acusado, digamos assim, de ser um treinador taticamente limitado, né? Foi algo que o PVC falou recentemente sobre ele. Eu acho que seria interessante que ele respondesse um pouquinho sobre isso, né? Pô, pessoas do Mônaco teriam dito que você é taticamente limitado. Você poderia falar um pouco aí das suas táticas preferidas e tudo mais, porque vocês também estudaram bastante, né, Caio e Pedro, vendo os times do Leonardo Jardim, e ele montou times em diferentes estilos de jogo, diferentes táticas. Não é propriamente o que a gente diria de um cara de uma nota só, né? Exatamente. Emerson, eu até comentei. Pode falar, Pedro. Eu até comentei sobre isso, né, que quando alguém, eu lembro, mandou um superchat falando com a gente em uma das lives sobre essa questão do PVC, e assim, o Leonardo Jardim, ele chegou a pontuar isso na própria coletiva, né, quando ele fala que dentro do jogo, em algum momento você vai ter que jogar com mais posse de bola, em outros momentos você não vai ter que ter essa posse, você vai precisar às vezes de jogar por um lado, depois você vai ter que direcionar esse jogo para outro. Então isso mostra um treinador que tem repertório, porque o torcedor do Cruzeiro, por exemplo, reclamava muito do Fernando Diniz, da questão de independente de como estava o jogo, de quanto estava o jogo, ele estava lá com a saída de bola curta, com a ideia de tentar jogar. Teve essa reclamação também com o Fernando Seabra em algum momento, falar que o treinador variava muito pouco dentro das partidas, e o Leonardo Jardim, ele é um treinador que varia dentro das partidas e também dentro dos trabalhos.
A gente fala muito, por exemplo, do Al Ain, que é o mais recente, fala também do próprio Mônaco, mas tem o Al Rayyan, quando ele treinou no Catar, que ali por uma questão de elenco, ele acabou escolhendo jogar com 3 zagueiros. Então você vê que é um treinador que ele não está preso a uma formatação, ele não está preso àquele 4-4-2 que deu muito certo no Mônaco, ele já variou para um 4-2-3-1, para um 4-3-3, para um 3-4-3, como foi no Al Rayyan. Então ele tem repertório. Mas era uma pergunta bem, bem interessante essa aí que você pensou, eu não tinha nem cogitado ela não. E vale a gente lembrar que a segunda passagem do Leonardo Jardim no Mônaco não foi legal, né? Ele tem uma primeira grande passagem que é a melhor da carreira dele, é o melhor trabalho, mais significativo da carreira do Leonardo Jardim, mas a segunda passagem dele não é legal, é até um pouco mais curta, né? Então, assim, quando o PVC fala que recebeu informações de dentro do Mônaco, pode ser que isso seja muito mais voltado à segunda passagem. E, claro, na segunda passagem do Leonardo Jardim, ele tinha um perfil de elenco muito diferente do que aquele que ele teve na primeira passagem. Até com mais dificuldade de potencializar. Vale lembrar que o Mônaco, na segunda passagem do Jardim, quando mesmo chega, já estava brigando para não cair, né? E acaba terminando o campeonato na segunda metade para baixo. Então, assim, ele não teve um contexto nada favorável para desenvolver um bom trabalho, como foi na primeira passagem. Eu acho que isso vale ser pontuado. E o próprio Jardim já deixou claro, não só por palavras, mas se a gente for pegar até a fala dele à TV Cruzeiro, ele diz que ele gosta de se adaptar muito ao perfil do elenco que ele tem em mãos, né? E ele mostra isso por onde passa. É um treinador bastante inteligente, estratégico, e que lá, por exemplo, na primeira passagem no Mônaco, ficou muito enraizado aquele 4-4-2, né, com uma dupla de ataque, tinha variação até no momento ofensivo para um 2-4-4, e aí, enfim, acabou que em outros clubes ele passou a jogar de maneiras diferentes, sempre mostrando uma adaptação ao que ele tinha em mãos, não tentando a qualquer custo implementar a sua ideia, um determinado estilo de jogo. Nada disso. Pedro até apontou bem que ele já chegou a jogar com 3 zagueiros. Hoje, por exemplo, é um treinador que nos últimos tempos trabalhou muito mais em um 4-2-3-1 do que em um 4-4-2. A gente fala demais o 4-4-2 por conta do Mônaco. Mas eu acho que vale a gente analisar esse contexto do Leonardo Jardim, por onde ele passou, e principalmente essa segunda passagem dele no Mônaco, porque não foi o Mônaco que ofereceu ao Jardim toda a estrutura, todo o respaldo que deveria, como foi na primeira passagem. E aí algumas impressões podem ter ficado um pouco turvas, não por conta do Leonardo Jardim, mas pelo momento realmente que o Mônaco vivia, onde não tinha condições alguma dele desempenhar da mesma forma que desempenhou lá na primeira passagem.